E a rádio segue o tempo todo ligada em você. São 37 anos de existência, 37 anos de muita história para contar por meio de música e muita informação. E por falar em informação, a partir de agora você também confere com transmissão no facebook.com/clube92fm a nossa sala de bate-papo. Agora, no Clube Notícias, sala de bate-papo. Para você que está aí do outro lado da sintonia neste exato momento, uma boa tarde, seja bem-vindo à nossa edição de hoje da Sala de Bate-Papo, terça-feira, dia 28 de maio, né? Para você que está aí ligadinho, nós temos uma edição especial hoje, né? Temos um convidado ilustre, mas antes de apresentar o nosso convidado, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aqui do Isis José Leite. Ele é um profissional multifacetado, né? Com um currículo impressionante. Ele é terapeuta, constelador familiar, também empresarial, é terapeuta corporal, sistêmico, renascedor, além de engenheiro e psicólogo, né? E o Isis vai compartilhar conosco seus conhecimentos, suas experiências, né? Em áreas que cada vez mais ganham destaque no cuidado com a saúde, com o bem-estar, no cuidado físico, mental, né? Então, antes da gente iniciar nosso bate-papo com o Isis, hoje a gente quer também aproveitar aqui e registrar, né, a presença do bem conhecido, né, Paulo Rapassi, que está aqui nos nossos estúdios, né? Começar com o Paulo aqui, o Paulo está acompanhado da Ana também. A vocês uma boa tarde, tudo bom, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, agradecido pela sua oportunidade e, como sempre, procurando trazer algum motivo relevante para que a sociedade possa despertar para um novo mundo, um novo tempo que nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos tendo a alegria de trazer o Isis aqui e a Aninha para trazer conhecimentos que não são normais na mídia, né? E como nós temos assim um respeito muito grande pela nossa cidade, pela Rádio Clube, que nós sempre tivemos solidários, a gente tem a alegria de poder trazer o Isis aqui, que ele vai apresentar uma realidade total, para a grande maioria, acredito que novidade absoluta, né? E nesse período que nós estamos mudando de dimensão, que nós estamos buscando novos tempos, novas realidades, se torna assim relevante trazer pessoas que tenham uma mentalidade mais aberta, um conhecimento mais amplo do que do nosso convívio diário. Então é uma alegria muito grande essa oportunidade que vocês nos oferecem. Paulo, você já é bem conhecido na cidade pelo espaço que você tem, né, que traz móveis de alta qualidade, uns móveis com os designs totalmente especiais. Você também é estudante vamos dizer assim, um bom apreciador da ufologia, né? Como é que foi há tempos já você tem contato, conhecimento com o Isis? Com o Isis é recente, nós temos uma semana de convívio bem feliz, né, com a Aninha que nos apresentou, então muito bom. E eu tenho uma linha de trabalho que eu sou comerciante, mas eu sou muito ligado às questões culturais, aquilo que procura trazer uma nova imagem, desde do meu trabalho na loja, que minha loja também tem um conceito diferente de trabalho, né? Eu sou inspirado pelo Exupéry, do Pequeno Príncipe, uma loja de amigo, e nessa sequência aí, nós crescemos, né? Eu estou há 74 anos trabalhando ali. E eu sou comerciante, eu sou ufólogo e navego nessas áreas culturais. Sempre que eu posso trazer uma oportunidade nova, eu tenho meu espaço cultural. Nós estamos reabrindo agora, depois dessas convulsões todas que nós tivemos, nós estamos reiniciando hoje aqui com o Isis. E depois teremos na sequência outras apresentações também para abrir a mente e o coração de toda a nossa sociedade, que nós precisamos de novos ares, novos pensamentos, né? Novas atitudes, gestos. Nós temos que dar um salto evolutivo nesse mundo que nós estamos vivendo de tantas transformações, né? E Aninha, boa tarde. Você também já há quantos anos em parceria, né? Pois é. Então, eu estou aqui, eu sou votuporanguense também, e eu conheci o trabalho do Isis em Salesópolis. Eu estava na Grande São Paulo morando por alguns anos, aí me aposentei, retornei para a terra natal, e um trabalho com muita relevância, ética profissional, gostei muito, transformador. E convidei-o na época, né, para vir para cá, e ele aceitou. E a gente teve a felicidade de entrar em contato com o Paulo, né, o Paulo Rapassi, e aqui nós estamos para conhecer um pouco mais do trabalho do Isis, né? E aproveitando então, né, sem mais delongas, a gente vai bater um papo com o Isis, que está aqui
presente também na nossa sala de bate-papo. Isis, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, uma gratidão muito grande por estar aqui nesse espaço que movimenta pessoas, que leva informações às pessoas, né? E agradeço a Aninha e o Paulo que me trouxeram aqui e que estão realmente expandindo esse conhecimento a todas as pessoas, principalmente aos ouvintes aqui da Rádio Clube. Né? Para a gente começar nosso bate-papo, conhecer um pouco mais sobre as áreas que você atua, né? Explica um pouquinho para a gente, Isis, de uma maneira assim mais direta para o ouvinte, o que é a terapia integrativa, né? Como que ela se diferencia assim das abordagens tradicionais? Sim. A terapia integrativa, como o próprio nome diz, é uma terapia que integra todos os campos do conhecimento. A gente usualmente usa também o termo terapia holística. Ela vai integrar o ser humano no seu todo. Porque era muito comum a pessoa ser levada para um espaço, receber o tratamento e depois voltar da onde ela veio. Mas da onde ela veio era justamente onde estava o problema, né? Então, na terapia holística, na terapia integrativa, a gente olha para todos os aspectos do ser humano, né? Tenta olhar, curar também todos esses aspectos. E aí a pessoa ela vai se sentindo complementada no seu ser inteiro. É isso que é a função da terapia integrativa. Um outro assunto que a gente vê, às vezes, com muita vigência, mas muita gente tem, às vezes, várias dúvidas a respeito, né? Quer saber de fato como funciona, o que é a constelação familiar, né? É uma prática que vem ganhando muito espaço, né? Recentemente, como eu disse, a gente cada vez mais acompanha assuntos abrangendo essa ação, né? E quais são os principais benefícios da constelação familiar, né? E as situações em que ela é mais indicada para a pessoa? Sim. Bom, primeiramente é muito difícil explicar a constelação, né, em poucas palavras, porque basicamente é uma prática, é uma fenomenologia, é uma abordagem que prima pela prática mesmo, né? Então é difícil traduzir em palavras, mas a gente vai explicar da melhor maneira possível. A constelação familiar, primeiramente é interessante dizer que ela não é um tratamento, né, do formato tradicional, ela não é uma terapia, mas é uma abordagem filosófica terapêutica, né? Através de questionamento, através de conversa, trazendo a pessoa, a gente vai descobrindo quais são as questões que movimentam essa pessoa, né? Quais são os panos de fundo, né? Dentro do princípio de integrativo, né? Quais são os panos de fundo que fazem com que a pessoa esteja se movimentando no sentido que ela se movimenta. As dificuldades, né, os travamentos, os impedimentos, os traumas, tudo isso como um pano de fundo que fazem com que a pessoa hoje esteja passando por dificuldades. Seria uma forma, assim, vamos dizer assim, também, que pode-se dizer, de um autoconhecimento da pessoa entender as coisas que acontecem à volta dela para ela começar a aprender a lidar com as situações? Principalmente isso, porque a constelação nada mais é do que uma tomada de consciência. É a pessoa tomar consciência daquilo que está acontecendo com a vida dela. Então, em constelação familiar, a gente não faz mais nada do que olhar para aquilo que está acontecendo. E aí eu costumo brincar também que a constelação familiar não resolve o problema de ninguém. Ela não cura ninguém e ela não diz o que é certo e o que é errado. Numa constelação familiar, a gente vai olhar para aquilo que realmente está acontecendo. Porque muitas coisas que estão acontecendo com a gente têm muito mais a ver com o nosso sistema familiar, com as nossas crenças, com aquilo que nós compramos dos outros, né? É muito comum as pessoas tentarem resolver os problemas dos outros e esquecer o seu problema, né? E isso aparece numa sessão de constelação, né? É a pessoa aprender a lidar melhor com as bagagens dela do que com as bagagens alheias. Né? Exatamente. E identificar o que é dela e o que é dos outros. Existe uma fase da nossa vida, principalmente na infância, em que a gente quer, com amor no coração, resolver os problemas da família, né? Aquela fase em que a gente tem um amor mesmo muito grande e a gente quer a todo custo salvar o nosso sistema familiar. E nessa tentativa desesperada de salvar o sistema, a gente traz o problema do sistema para a gente vivencia esse problema. Então, muitas vezes na nossa vida, nós estamos experimentando o problema do nosso sistema familiar e não o nosso, né? Então, numa constelação familiar, a gente vai identificar realmente se aquele problema é nosso ou de alguém que a gente está tentando salvar, especialmente os nossos pais, né? E você também atua com constelação empresarial, né, Isis? Como que essa técnica pode também ajudar no ambiente corporativo, né? Quais são os resultados mais comuns
que você tem observado, né, nas empresas nas quais você já atuou, né, das quais você acompanha? Isso, para entender essa questão, a gente precisa entender também questões anteriores, né? Primeiro, né, a gente ouve muito falar, na profissão eu sou uma coisa, na escola eu sou outra. Na verdade não, você é uma pessoa só, né? E você leva você para onde você vai, né? Você leva o seu sistema para onde você vai. E aí muitas vezes as dificuldades acontecem nesses campos. É muito comum, por exemplo, uma dificuldade aparecer na escola, mas não é uma dificuldade da escola, é uma dificuldade da pessoa que ela está trazendo, né? Então, por exemplo, você está aqui, mas se você tiver um problema em casa, você com certeza vai estar pensando nesse problema. E se esse problema for muito grave, é muito comum que você esqueça que você está aqui e fique completamente conectado no seu problema de casa. Tipo, a pessoa está aqui, mas a cabeça está lá Exatamente. longe. E isso acontece com a gente. Aonde a gente vai, a gente leva o nosso sistema familiar. E se nós temos questões profundas no nosso sistema familiar, aonde quer que a gente esteja, esse problema aparece, né? Então é por isso que a constelação é familiar. A gente primeiro começa olhando para essa estrutura familiar, como que ela se comporta. Porque, por exemplo, se você tem uma questão com o seu pai, né, vamos supor que você tenha uma questão com o seu pai, se você vai na sua empresa, você vai encontrar pessoas que vão, notadamente, espelhar esse problema para você. Então vai aparecer o chefe chato, vai aparecer o colega chato, né? Vai aparecer a questão da autoridade, entendeu? Onde quer que você vai, no campo profissional. Mas se você vai na escola, você também vai ter questão em relação a isso. Vai aparecer o diretor chato, o professor chato, porque eles estão representando essa dificuldade que você está tendo, que você está trazendo, né? E assim por diante, né? Em todas as áreas onde a gente participe, a gente vai levar essas questões para serem resolvidas. Mas ela começa no sistema familiar. Então, primeiro é importante entender que a gente vai olhar a estrutura familiar, o sistema familiar e o que a gente está querendo resolver com aquilo. Muito bem. Por que acontece? Como você falou da constelação empresarial, né? Primeiro, identificar quais são os problemas que nós estamos trazendo de casa. Porque se eu tenho uma questão com meu pai e eu tenho uma empresa, essa questão vai aparecer na empresa, né? Tá, isso é um ponto. Agora, existe a constelação empresarial mesmo, específica da empresa. O que está movimentando aquela empresa? Quais são os propósitos, né? Quais são as coisas subliminares que estão aparecendo ali, né? De repente, vínculos de traição, né? Vínculos de mau comportamento. É muito comum que dentro da empresa também existe um código de honra, às vezes que é implícito, que é escondido e que as pessoas não consigam verbalizar isso. Então a gente pode também atuar no campo empresarial em relação a isso. Então seria toda a questão de envolver ali, começar uma, vamos dizer assim, a análise pela raiz do problema em si e ir subindo para as ramificações para ver o que acontece em cada sessão. Isso, é bem falado isso. Primeiro a gente olha para aquilo que está acontecendo no sistema familiar, né? Aí se você está bem no sistema familiar, então vamos ver como é que está o campo profissional. Como é que está o campo escolar? Como é que está o campo cívico? Como é que estão as suas relações de amizade? Como é que está o seu relacionamento afetivo? Porque, quer sim ou quer não, o nosso campo do sistema familiar afeta tudo isso. A gente vai apresentar nesses campos onde a gente atua aquilo que a gente tem no campo do sistema familiar. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de um relacionamento amoroso e não sabe de onde vem. Muitas vezes vem do sistema familiar. Às vezes a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de conseguir um emprego. Tem a ver também com a dinâmica do sistema familiar. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com o dinheiro e não sabe por quê. Eu nunca tenho dinheiro, ou quando tem dinheiro, o dinheiro vai embora. E não sabe de onde que vem isso. E quando você vai colocar no campo, você percebe que é uma crença do sistema familiar. É um dogma do sistema familiar. E assim por diante. Aonde quer que a pessoa atue, ela vai levar os resquícios desse sistema familiar. Então vamos olhar para a raiz, vamos olhar para o sistema familiar. Porque o sistema familiar é a porta de entrada nossa nessa vida terrena. Não tem ninguém que tenha vindo para cá sem passar pelo sistema familiar. Então o sistema familiar é muito importante. O sistema familiar nos dá a estrutura
para que a gente consiga viver aqui. Mas muitas vezes a gente fica preso em certas coisas que não são interessantes. Aí é a hora de soltar essas amarras, né? Soltar essas amarras, exatamente. E falando um pouquinho também sobre a terapia corporal sistêmica, né, que parece uma abordagem bem completa, como funciona essa técnica, né? Como é que ela trabalha a conexão entre corpo, a mente da pessoa? Na terapia corporal sistêmica, a gente vai olhar diretamente o corpo em si. A gente vai tratar o corpo, né? A gente vai tratar o corpo também de maneira integral, mas assim, especificamente o corpo. Existem técnicas bem definidas, por exemplo, no caso da respiração, né? A respiração consciente. A gente vai proporcionar para que o corpo faça uma respiração consciente e, através da respiração, acessar justamente esses conteúdos inconscientes que estão gravados. Esses traumas, os medos, as inseguranças que ficam gravadas no nosso corpo. Mas é uma técnica voltada para o corpo em si, para o corpo fisiológico. Enquanto que a constelação ela vai falar do corpo sistêmico, da família, né, dos ancestrais, dos antepassados e tudo aquilo que chega para a gente através disso. E a questão da técnica também do renascimento é uma que eu tenho curiosidade também em me informar, né? Quais são os principais objetivos terapêuticos dessa técnica? Então, como eu falei, né, o renascimento ou respiração consciente é uma técnica que a gente envolve uma respiração consciente, ou seja, a pessoa fica consciente da respiração. Geralmente dura de 1h30, 2 horas, em que numa respiração um pouquinho mais forçada, através da respiração e somente da respiração, o corpo vai acessando esses conteúdos que estão registrados. Porque tudo que acontece com a gente fica registrado no nosso corpo. Tudo. Né? Então o nosso corpo tem um mapa, vamos dizer assim, de registro de tudo aquilo que aconteceu, desde a concepção até a idade que a pessoa tem. E com a respiração a gente vai acessando esses pontos e liberando. Né? E você que está acompanhando a nossa sala de bate-papo, hoje nós estamos fazendo essa entrevista especial, né, com o Isis José Leite. Ele é um profissional aí que atua como terapeuta, constelador familiar, empresarial, terapeuta corporal sistêmico, renascedor, além de engenheiro, é psicólogo, né? Foi nos apresentado aqui pelo Paulo Rapaz, que também está acompanhando, junto com a Ana Lúcia. Nós estamos conhecendo um pouco mais dessas áreas das quais ele atua, né? E agora eu vou fazer uma pergunta, assim, uma resposta pessoal seria no caso, né, Isis? Na sua experiência, né, quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam, né, quando buscam por terapias integrativas, e como é que você trabalha, né, para ajudar as pessoas a conhecerem um pouco mais o que acontece com elas, para superar essas barreiras? Então, primeiro, assim, eu vou dizer que hoje minha área de trabalho principal é a constelação familiar. Tá? Meu foco principal é esse. Tanto é que onde as pessoas me convidam, eu vou. Mas eu tenho grupos de constelações em várias cidades, em Sorocaba, São José dos Campos, Salesópolis, Indaiatuba, Piedade, Cuiabá, tem um grupo lá também. Agora em Votuporanga, nós estamos criando um grupo aqui. Então eu levo esse trabalho aonde as pessoas me convidam. Eu faço grupos de constelação. É meu foco principal. Além da constelação, eu trabalho com a respiração consciente, que é de uma forma mais específica, e também com massagem ayurvédica, que são terapias voltadas para o corpo. Mas o meu foco principal é a constelação familiar. Né? Como é que isso ajuda? A constelação familiar, como eu disse, é uma tomada de consciência. E a maior dificuldade é justamente essa, você tomar consciência. Porque muitas vezes são conteúdos inconscientes. E o inconsciente, ao contrário do que as pessoas imaginam, não são coisas que você não saiba, não são coisas que você não conheça. Do original alemão, né, significa que aquilo que não é visto. Mas todo o conteúdo inconsciente, ele foi colocado para dentro. Então, conteúdos inconscientes são aqueles conteúdos que neste momento você não quer ver. E aí entram os traumas, entram os medos, entram aquelas situações difíceis, aquelas situações pesadas que naquele momento a gente não conseguiu resolver. E aquilo que a gente não consegue resolver, a gente coloca embaixo do tapete. E é literalmente isso, o inconsciente é você colocar embaixo do tapete. Mas aquele conteúdo está ali, está vivo, está pulsando. E quando acontece de uma situação externa ser próxima daquela situação que a gente quer esconder, então esse conteúdo explode. Né? Igual uma panela de pressão, né? Uma panela de pressão, exatamente. Né? Então,
a maior dificuldade é justamente essa, querer tomar consciência disso, querer assumir a sua própria força, a sua própria energia, a sua própria coragem. Para isso você vai ter que olhar para quem? Para dentro. E na constelação a gente faz isso. A constelação é um processo em que a gente vai olhar para dentro, para as nossas dores, para as nossas dificuldades, né? De repente olhar para aquela faceta nossa que não é visível, descobrir que a gente não é tão bonzinho assim, que a gente cometeu alguns deslizes, né? Mas olhar com um olhar amoroso, sem julgamento, sem crítica, olhando mesmo para aquilo que aconteceu, como aconteceu, né? Dando um ok para aquilo que aconteceu, porque de repente aconteceu numa fase que a gente não podia fazer nada. Uma criança, de repente, que passa por uma situação traumática, ela não pode fazer nada, né? Então olhar com verdade, mas com amor para aquilo que aconteceu. Às vezes em cada situação que a gente passa, a gente às vezes de uma forma mecânica temos o costume de sempre achar que a culpa às vezes é do outro, a culpa é disso, daquilo, tal. Mas quando a gente começa a tentar entender e aceitar um pouco mais que o problema pode estar na gente, o entendimento e a aceitação podem ser considerados praticamente os primeiros passos aí para um início de mudança nessa realidade? Existe uma frase do AA que é significativa, né? O primeiro passo é você aceitar que você é alcoólatra, né? É o primeiro passo do tratamento. Se você não aceita que você é alcoólatra, como é que você vai se tratar, né? Então, é basicamente essa premissa. Primeiro entender, eu não vou falar que o problema está com a gente, mas a dificuldade está com a gente. Em algum momento aconteceu aquela dificuldade. E uma coisa, por exemplo, que a gente faz em constelação é não procurar culpados. Não se trata de procurar culpados, mas de entender qual que foi o seu movimento para que aquilo acontecesse e o que você pode fazer agora. De repente ela passou por uma infância difícil. De repente ela teve momentos de... Quem que não teve aqui momentos difíceis? Se a gente perguntar para cada um de nós, todos passaram por situações difíceis. De repente o pai morreu cedo, de repente a mãe morreu cedo, de repente o pai abandonou, de repente o filho foi embora cedo, né? De repente vocês tiveram que mudar de cidade, mudar de país, né? Então todos nós temos histórias difíceis. E os nossos pais também. Os nossos pais também tiveram histórias difíceis. E os pais deles também. E todas essas dificuldades chegam até a gente, né? Então é olhar para tudo isso com bastante respeito, com bastante agradecimento e com bastante amor. E aquilo que a gente vai fazer a partir de agora. Porque de fato mesmo, quando a gente analisa de forma bem coerente, de fato o passado já passou. O passado não tem importância. Tem importância aquilo que você é agora. E o Bert Hellinger, que é o terapeuta que formulou a constelação, como a gente trabalha hoje, ele vai dizer justamente isso. A gente tem força naquilo que é. Então, aquilo que é hoje, o que está acontecendo hoje, e aquilo que você pode fazer hoje, é isso que te dá força. Mas muitas vezes nós estamos presas em dores do passado, em questões que não foram resolvidas, né? A busca, eu brinco, né? Eu já tenho um vídeo no meu canal que eu falo isso, é a busca do pirulito amarelo. De repente meu pai não pôde me dar um pirulito, não pôde me dar uma bicicleta, não pôde me dar um abraço, não pôde mas ele não pôde, não que ele não quisesse, ele não pôde, né? A Às criança vezes ele tinha essas travas também, exatamente, né? Muitas vezes tem casa, né? Se ele não pôde é porque ele também não recebeu. E a compreensão passa por isso. A tomada de consciência é isso, é olhar para o meu pai e olhar com amor e com respeito. Poxa, você não pôde. Hoje eu entendo que você não pôde, mas eu te acolho assim mesmo. Você não pôde, mas hoje eu posso. Então eu vou lá e eu abraço meu filho, eu converso com meu filho, né? Nesse sentido de tomar consciência. Aconteceu, e nada do que eu fizer agora vai mudar o que aconteceu. Mas eu posso mudar aquilo que está acontecendo agora. Se eventualmente eu não pude receber um abraço do meu pai, hoje eu posso dar um abraço no meu filho. Hoje eu posso dizer para o meu filho que eu te amo, né? Quantas pessoas não conseguiram ouvir dos pais essa palavra mágica, eu te amo, né? É uma marca muito forte para a criança. Mas hoje, diante de tudo que aconteceu, hoje eu posso olhar para o meu filho e dizer, eu te amo. Mesmo que seja um homem, eu te amo, porque é meu filho, né? Nesse sentido.
é nessa consciência, mas com um profundo respeito, com um profundo amor e um profundo agradecimento por tudo que aconteceu. E para o nosso ouvinte que está acompanhando agora, ou que vai acompanhar depois também, você poderia compartilhar com a gente um caso, né? Não precisa revelar nome, identidade nem nada, que possa, vamos dizer assim, explicar, ilustrar bem, né, a eficácia dessas técnicas das quais você atua auxiliando as pessoas? Sim, e é muito interessante porque, como eu falei, a constelação ela se resolve na prática mesmo, né? E aí nós temos casos inúmeros casos, né? Eu já atendi mais de 3.000 pessoas, então o que não faltam são casos. É lógico, tem coisa que a gente não pode falar, mas essa semana mesmo eu estava em Paraibuna, né? Nós fizemos um grupo lá, e aí foi muito interessante porque os casos aparecem assim, né? Então veio um rapaz e ele falou, olha, eu quero dar uma olhada no meu campo profissional porque eu estou com uma certa dificuldade. E aí em constelação a gente não faz nada mais do que isso, a gente vai olhar para isso. E em constelação a gente trabalha com representações, a gente vai representar esses campos de atuações. Então eu escolho alguém para representar, por exemplo, o campo profissional. Imediatamente essa pessoa deita no chão. Então dá para ver que existe uma questão muito forte ali, né? Aí eu brincando, falando sério, perguntei para ele assim, de quem que você precisa aprovação? O que você está esperando? Ah, eu preciso da aprovação do mundo, foi a resposta inicial dele, né? Eu preciso que o mundo me aceite, né? Eu falei, mas o mundo é muito grande, o mundo é muito vasto, o mundo é muito vago, existem coisas mais concretas, né? E aí eu coloquei o representante de alguém para quem ele precisava dessa aceitação. E aí foi batata, né? Essa pessoa para quem ele precisava, a aceitação era do pai dele. Então era um rapaz já com mais de 30 anos, que até aquele momento ainda precisava ouvir do pai, olha, eu te amo, eu te aprovo, eu concordo com você, eu quero o seu sucesso. Muitas vezes isso não é verbalizado, isso não é dito, e a criança fica esperando, como se realmente quisesse uma aprovação. Pode ir, eu estou com você, né? Hoje em dia a gente consegue fazer isso. Hoje em dia a gente consegue verbalizar. Mas muitos dos nossos pais não conseguiam fazer isso. Então foi basicamente isso que aconteceu. Aquela pessoa, olha que coisa interessante, ela veio com a questão em relação ao campo profissional. Mas o campo profissional estava intimamente conectado com o pai dela, porque ela estava esperando até aquele momento a aprovação do pai. Então a gente pode fazer isso nesse momento. Então olhe para o seu pai e diga, olha pai, estou aqui, olhe para mim, me abençoe, né? Pode parecer uma coisa religiosa, mas não é. A bênção é uma prática universal, né? Universal. É como se eu dissesse para o meu filho, vai, siga em frente, pega aquilo que você recebeu e seja um sucesso, né? E era isso que estava faltando. E naquele momento ele pôde então fazer esse movimento de ouvir do pai, acolher o pai e integrar com o pai. E imediatamente o campo profissional se alegra com isso. Então, pode parecer que são coisas distintas, mas estão conectadas. Então, aquilo que ele esperava do campo profissional era, na verdade, o que ele estava esperando do pai dele. E com isso, recebendo do pai isso, ele pode então florescer no campo profissional. Tira a famosa pedra das costas. Exatamente. Né? Literalmente isso, tirar as pedras das costas. Isis, muitos ouvintes nesse momento devem estar mais curiosos ainda, né? Principalmente ainda bem. No fato, como é que eu faço para iniciar um processo terapêutico com o Isis, que está aí falando com vocês, né? Quais são os primeiros passos que alguém deve tomar para começar uma terapia integrativa? Tá, então, dentro da terapia integrativa eu trabalho com a constelação familiar. Então, como é que a pessoa pode fazer? Primeiro, e eu sempre sugiro, participe de uma sessão de constelação. Tá? Vá lá, experimente, sinta, veja. E a partir daí, se você quiser fazer uma individual, a gente pode fazer. E constelação familiar é assim, você pode fazer a constelação, ser constelado e participar da constelação, como ouvinte, como participante. Né? Cada vez que você participa de uma constelação, né, você está ajudando o outro a resolver o problema dele. Não é a constelação que resolve, é a pessoa que resolve. Ela toma consciência e resolve por si. Mas você está ali ajudando. Você eventualmente pode representar uma porção, um campo daquela pessoa, né?
pode ver, pode sentir aquilo que aquela pessoa está sentindo. Então, quando a gente participa de uma sessão de constelação, nós estamos ajudando o outro a resolver o problema do outro. Mas, indiretamente, nós também estamos resolvendo os nossos problemas. Porque a dor do outro também é a nossa dor. Aquilo que a pessoa passou, eu também passei. Então, ajudando o outro a resolver o problema do outro, a gente ajuda a resolver o nosso. Então, participe quantas vezes você quiser de sessões. E se de repente você tem uma dificuldade, você tem um impedimento, uma trava, alguma coisa que esteja dificultando a sua vida, aí você pode realizar uma sessão, fazer uma sessão, né? Tá? E aí você pode fazer de forma presencial, nesses grupos que eu falei para você, nas cidades onde eu estou, e aqui em Votuporanga nós estamos abrindo um campo, né? O Paulo está oferecendo gentilmente o espaço dele para a gente fazer essas sessões, então já tem um espaço para que você possa participar. E eventualmente, se estiver numa cidade distante, você pode entrar em contato comigo e a gente realizar sessões online. Também é possível isso. Hoje em dia a praticidade do remoto quebrou barreiras também. Quebrou barreiras, né? Eu atendo muitas pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, existem maneiras de você fazer isso, existem várias formas. É lógico que realizar um trabalho presencial, ele tem uma dinâmica. Realizar um trabalho online, ele tem outra, mas o resultado em si é o mesmo. É o mesmo. Né? E além das suas especializações em terapia, né? Você também é engenheiro, é psicólogo. E como que essas áreas do conhecimento acabaram, vamos dizer assim, complementando no seu trabalho terapêutico? Aí foi uma caminhada, né? Minha primeira graduação foi em engenharia civil, então eu sou engenheiro. Trabalhei um pouco com engenharia. Depois eu montei um negócio próprio. Aí eu cursei administração, então fiz faculdade de administração, né? Fui agregando conhecimento, né? Logo depois eu entrei no serviço público, aí eu parti para a área de direito, então eu sou formado em direito também, né? E uma das minhas atuações também é em direito, né? Com o caminhar, conheci terapias, conheci a técnica da respiração, do qual eu sou formado também terapeuta, e aí depois eu parto então para a psicologia, né? Minha última formação em faculdade é psicologia. E fui agregando conhecimento. Então hoje meu foco principal é constelação, muito embora o Conselho Federal de Psicologia ainda tenha alguma rusga com a constelação, né, porque a constelação é uma coisa nova, ela tem 30 anos basicamente, então é um trabalho ainda a ser feito, a ser realizado, né? É uma coisa muito nova ainda, né? Mas é um enfoque principal. Então tudo foi agregando, né? A minha formação em engenharia, por exemplo, me dá uma capacidade de análise muito grande, né? A minha formação em administração também me capacita, né? E direito, então, é uma ferramenta fundamental. E a psicologia veio coroar tudo isso, né? Então, foi agregando conhecimento. Hoje, basicamente, eu atuo na área jurídica, numa parte, e na área de constelação, né? E hoje está aí, construindo pontes para as pessoas aprenderem a administrar a sua situação. Exatamente, né? isso. E Você, com todo esse contexto. Você conseguiu aí, né, fazer uma coesão muito grande entre essas áreas. E é isso mesmo, porque tudo aquilo que a gente aprende é uma fonte de conhecimento que a gente pode usar, e a gente usa mesmo. Sempre tem aquele espaço específico da nossa vida que a gente pode interagir com essas situações. Né? E também facilita porque a gente transita em vários lugares, né? Hoje, por exemplo, a constelação ela também está na área jurídica. Em muitos casos são com a ajuda da constelação, não é uma coisa imposta, né? As pessoas acham que o juiz vai obrigar você a fazer constelação. Não, nenhum juiz pode obrigar você. É uma possibilidade. Então é um convite. Você quer? Vai te ajudar? Então, né? Então a constelação está ampliando a sua atuação em vários campos. Na área educacional também nós temos a psicologia educacional, então ajuda muito você compreender que às vezes a criança, é muito comum hoje, por exemplo, a criança ter TDAH, ter outras síndromes, mas são situações que refletem justamente a dificuldade no campo familiar. A criança também, se ela tiver com um problema em casa, ela não vai dar bem na escola, não tem jeito. Ela vai levar o problema de casa para a escola. E aí, às vezes, se a escola não tem esse conhecimento, muitas vezes ela é taxada com alguma coisa, é levada a tomar medicamento, e medicamento não resolve o problema, né? O medicamento ele te ajuda, mas ele não resolve.
né? E se você não resolver a questão em casa, a criança vai continuar tendo problema. E para quem quiser conhecer mais seu trabalho, né, aproveitar, pedir para você deixar suas redes sociais, seus canais de comunicação, e já também aproveitando o embalo, né, a mensagem que você poderia deixar para os nossos ouvintes aqui, né, que estão sempre em busca de dar uma equilibrada na vida, ter uma vida mais saudável, convivências saudáveis. Né? Então, eu tenho meu canal no YouTube, meu nome é Isis José Leite, pode procurar, tem vários vídeos, muitos conteúdos sobre constelação, né, muitos toques, muitas entrevistas que estão lá guardadas. Eu sugiro que você acesse, né, se inscreva, dê um like lá, porque é importante para ajudar a divulgação. Eu tenho meu canal no Instagram, que é isisleite.terapias integrativas, também com muitos conteúdos, com a minha agenda também, onde eu vou estar, em que local, o que eu vou fazer. Então, a minha agenda está no Instagram, né? Pode me contar através do meu Zap, 6599839415, pode entrar em contato comigo, tá? E o que eu falo é assim, se você tem uma dificuldade, se você não sabe como lidar com isso, e se você quer olhar para isso, participe de uma sessão de constelação. Vá conhecer, vá se conhecer. É uma ferramenta de autodescoberta, né? Eu costumo brincar assim, que a gente nunca sai bem de uma constelação, porque a gente não vai olhar para o outro, a gente vai olhar para dentro. E às vezes descobrir, como você falou, né, que a dificuldade não está no outro, a dificuldade está dentro da gente. Mas descobrir que a dificuldade está com a gente é o primeiro passo para você poder resolvê-la, né? Então, eu convido, né, a todos aqueles que quiserem fazer essa autodescoberta, se quiserem destravar a vida em qualquer campo, no campo profissional, no campo afetivo, no campo familiar, né, no campo amoroso, no campo financeiro, vem olhar quais são essas travas que estão aí dentro, né? E hoje nós estamos aqui, né, com o Paulo e com a Aninha, que são as pessoas que me trouxeram para cá, né? A Aninha, pessoa que já conhece meu trabalho, nós fizemos um grupo aqui em Votuporanga e com promessa de fazer mais. Então, sinta-se à vontade para participar. A gente agradece demais, agradecendo também, aproveitar e passar o microfone aqui para o Paulo. Tem sua mensagem também que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos acompanhando, algum recado para reforçar, Paulo? Fica à vontade. Então, nós estamos vivendo um novo tempo. O planeta Terra e a humanidade passa por um tempo de grandes transformações. Nós estamos vendo aí no nosso dia a dia, ou na nossa vida pessoal, ou na vida brasileira, ou na vida planetária. Nós estamos dando um salto evolutivo, um salto quântico. Essa visão holística que foi apresentada aqui agora é o grande momento. Nós temos que ter a coragem, a disposição, a vontade de dar esse salto. Nós temos que sair da mesmice. A gente vê muito no dia a dia, as pessoas ficaram normóticas, elas sentam nas poltronas e ficam ali confortavelmente instaladas e causando um desconforto muito grande para si próprio e para o convívio familiar. Então, esse momento que nós estamos vivendo aqui, inclusive que nós ouvimos do Isis, é para que a gente dê um salto evolutivo. Nós temos que sair da nossa mesmice, nós temos que ter a coragem de ousar, que a vida é que, para quem gosta de ousar, é ter a confiança que existe um ser superior e que nós somos orientados por ele. Cada um de nós somos deuses, nós somos em evolução, mas nós somos deuses. Nós temos que ter essa fé, essa convicção de que nós podemos fazer muito melhor. E essa é a nossa busca. Quando eu venho aqui e trago meus palestrantes, eu tenho sempre essa alegria de dizer assim, eu quero apresentar alguma coisa melhor para despertar os meus amigos, os nossos ouvintes, para que a gente desperte para um mundo melhor. O mundo está em grandes transformações e esse é o momento do aqui e agora para a gente fazer o melhor em todos os sentidos. Aproveitar o momento que nós estamos assim com a sensibilidade muito aguçada e aproveitar a nossa verdade, expor o nosso amor, o nosso carinho, porque nós somos todos um, nós não estamos sós. Então o momento é esse, a gente tem que ter a coragem de dar um salto evolutivo. Nós somos todos seres holísticos, nós somos parte de um universo imenso. Aninha, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente também? Eu quero deixar meu agradecimento à Rádio Clube, né, a oportunidade de estar divulgando e o quanto que a gente precisa desses momentos, né, da busca interior, porque quem aqui é totalmente destravado de tudo, quem aqui não tem algo a ser trabalhado interiormente, a alcançar, né, como o Paulo falou, uma nova dimensão de olhar.
E precisamos isso. Então vamos ousar, né, nas nossas buscas para a gente ser melhor, e assim a gente pode construir um mundo melhor também, para a gente e para o próximo. Aquela, né? Se às vezes até o cabelo dá um nozinho, a gente tem que usar um pente fino ali para dar aquela desembaraçada, a vida funciona da mesma forma também, né? Com certeza. Aos nossos convidados aqui, ao Isa, ao Paulo Rapaz, a Ana, muito obrigado pela presença, por esse bate-papo incrível, né? Que inclusive vai ficar disponível para o pessoal conferir a qualquer hora do dia, da noite, marcar os amigos, compartilhar no Facebook da Clube FM, né? Desejando a vocês uma ótima terça-feira, uma ótima semana, né? E desejando sucesso sempre nessas atividades que estão sempre sendo realizadas em busca da melhoria de vida como um bem geral. A gente agradece. Só puxa o microfone aqui para você, só reforça o convite. Então, reforçando o convite para quem é aqui de Votuporanga, nós estamos organizando mais um grupo de constelação. Então, se você quer conhecer, quer participar, entre em contato com a gente e bora pra frente. Fora esse telefone de novo, por gentileza. Tá, o meu telefone de zap de contato é 65 999. Tá? Mas no meu Instagram tem a minha agenda, tem entrar em contato lá e verificar. E pode procurar o Móveis Rapaz aqui também. Pode tanto o Paulo como a Aninha estão aqui. Né, eles têm todas as informações, né, em relação a isso. Vou passar, pois não, Paulo. E para ter um mundo melhor, depende de nós, né? Nós somos a razão maior e nós podemos mudar o nosso mundo, o nosso ser interior está dentro de nós. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. A gente agradece também de poder fazer parte desse momento em especial, agregando mais conhecimento, né, para o nosso dia a dia. E nós vamos fazer aquele intervalo rapidinho, nossa sala de bate-papo volta a qualquer instante na programação da Clube FM, e já mais música pintando por aqui para a gente continuar a programação. Até 13h eu tô ligadinho contigo. Sala de bate-papo.